Olá, boa noite a todos. Hoje é uma grande satisfação, fico muito alegre de ter uma colega cirurgião dentista, também falando aqui no grupo do G7, nesse grupo dos efeitos tardios, e que hoje vai falar sobre um tema muito bacana e que a gente são poucos no Brasil que têm essa especialidade, ainda mais da área odontológica, que é essa parte da reabilitação protética, né? Então, nós vamos ter a companhia da Roberta Targa Stramadinoli Zanicô. A Roberta ela é cirurgiã dentista, formada aqui na Universidade Federal do Paraná, com mestrado em estomatologia pela PUC do Paraná e doutorado em oncologia pela Universidade de São Paulo. Tem também o seu pós-doutorado, realizado aqui também na Universidade Federal do Paraná. Fez o doutorado, na época do doutorado dela, ela fez o doutorado sanduíche lá na Universidade de Nova York. Também teve um tempo como estagiária do Memorial Sloan Kettering, né, também lá em Nova York, e ela é membro do corpo clínico, né, do Departamento de Cirurgia Bucomaxilofacial aqui do Hospital Erasto Gettner. Também é responsável pelo serviço de prótese facial reconstrutiva do Complexo Hospitalar de Reabilitação aqui do Paraná. Então, ela tem muita experiência na parte oncológica, também na parte do diagnóstico de câncer bucal, manejo também das complicações, né, das terapias antineoplásicas e com muita ênfase também na parte reabilitadora, com a utilização das próteses bucomaxilofaciais das pessoas, né, sobreviventes de câncer e que tiveram alguma mutilação em decorrência da doença. Então, assim, Roberta, Obrigada. ela é toda sua e hoje vai ser uma noite de muito conhecimento, muita informação para todos nós. Essa aula, de quem não puder assistir agora, essa aula, então, ela fica no canal no canal YouTube da Sobop. Fique à vontade. Obrigada, Sheila. É um prazer estar aqui falando para um grupo multiprofissional, né? Porque eu acho que hoje, em todas as especialidades, ninguém consegue fazer nada sozinho, e quanto mais pessoas envolvidas nessa multi e transdisciplinar, né? Então, acho que só quem ganha é o paciente. Não adianta a gente querer pegar o paciente para nós e achar que vamos conseguir resolver ele sozinho em todas as áreas. Eu vou falar bastante para vocês sobre a importância da atuação multi-inter, justamente porque é um paciente que é um paciente complexo, né? O paciente oncológico tardio ainda é um paciente que tem muitas demandas e sozinho a gente não consegue resolver. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vamos ver aqui. Aqui, compartilhar. Tá um monte de coisa, né? Aqui. Vamos só, deixa eu só ver aqui como é que eu faço, porque eu não usava muito o Canva, então comecei a usar agora, que senão a gente não tem mais como ficar no PowerPoint, né? Veja se tá só a tela minha de apresentação, tá? Ainda não. Tá Tá. carregando. Se eu... Ué, está pausado, deixa eu ver por quê. Que estranho. Para mim tá aparecendo só a minha tela aqui, deixa eu ver como é que eu faço então. Não tá a minha apresentação não ainda? Deixa eu tirar então. Tá uma tela preta, doutora. Ué, eu vou, acho que, parar ali e fazer de volta, então. Ó, interromper compartilhamento. Eu vou de volta. Veja agora. Pode estar agora ou não? Não. Ué, E tenta fazer o contrário, doutora. Começa, coloca apresentar no Canva e aí você compartilha. tá. Agora foi. Ah, então tá bom.
Deu. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre mutilações faciais e a reabilitação pós-tratamento oncológico. A maioria acho que todos os casos que estão aqui são casos que eu reabilitei junto ou com a minha equipe do privado ou na minha equipe do hospital. Então, eu separei bem ali, eu vou falando para vocês. Os pacientes autorizam a divulgação de imagem para fins didáticos. Só se alguém for fazer print assim da tela para postagem, alguma coisa, para evitar só mostrar ali o paciente com a mutilação, tá bom? Então, eu não vou me apresentar porque a Sheila já me apresentou, mas basicamente eu sou estomatologista, com a minha formação bem voltada para o diagnóstico e manejo do paciente oncológico, e eu tenho o privilégio de atuar desde o início do diagnóstico até a parte de reabilitação. Então, eu acabo acompanhando o paciente por todas as fases da terapia antineoplásica, o que para o paciente é ótimo, porque eu acompanhei ele desde a biópsia até a última etapa, que é quando eu devolvo, né? Então, eu dou a notícia ruim, depois eu volto a devolver ele para a sociedade com um pouquinho mais de dignidade e qualidade de vida. Eu sei que o grupo aqui é bem heterogêneo, então eu vou falar um pouquinho só sobre o que é a prótese bucomaxilofacial, que é uma especialidade da odontologia, reconhecida então pelo Conselho Federal de Odontologia, e que ele compreende o estudo clínico e a reabilitação protética das mutilações bucomaxilofaciais de qualquer origem. Então, pode ser por trauma, por doença congênita, ou por câncer, ou outra doença benigna, né? Então, qualquer tipo de mutilação na região de cabeça e pescoço, a prótese bucomaxilofacial pode ser uma especialidade e uma alternativa terapêutica. Quais são as funções dessa prótese? Então, restaurar a estética e a função do órgão perdido. Então, quando a gente Roberta, fala... desculpa. Oi, Roberta, desculpa. Por acaso você está passando os seus slides? eu tô, não tá aí? Não, não está indo. Ai, ué. Veja, e agora, vou deixar sem no modo... Vocês estão vendo agora, tá a formação profissional ou não? Sim, sim. Eu acho que eu vou deixar aqui sem ser na apresentação, então. E agora foi, né? Foi. Mas fica tudo. Deixa eu ver só. Eu vou tentar apresentar de volta, vamos ver. Tá, eu vou mudar só para ver se vai. Foi agora ou não? Agora está a definição da prótese do maxilo. E agora? Não. Então não está indo no modo. Roberta, Pode falar. quando você tentar compartilhar, você bota aqui apresentar e bota apresentar as tela cheia para ver se vai. Tá, deixa eu ver aqui. Apresentar em tela cheia. A tela cheia ali em cima. Mas ele vai em tela cheia, ó. No meu tá a tela cheia. Não, Mas daí não volta. muda. Volta lá, Roberta. Tá. Ai, peraí. Pronto. Isso. Daí põe lá apresentar, lá na linha, né? Isso. Aham. Daí aparece nesse quadrado, tela cheia. Isso. Vamos ver. Mas estava já. Peraí. Isso. Ele está como tela cheia. Tá só a definição da E prótese agora? buco. Tá a definição da prótese buco. Não, eu estou Tenta mudando. passar. Não, Então, eu não volto, tá- eu deixo do outro jeito, não tem problema. Tudo bem. Ó, deixa eu só aumentar o máximo que eu puder aqui, para não ficar tão pequeno, né? Fica muito pequeno? Não. Isso é Mas daí ruim. sai da formatação. Tá bom. Deixa assim mesmo. Vou tentar mais uma vez aqui, peraí. Que estranho, né? Tela cheia, apresentar. Era para estar passando, porque não tem muito aqui. Tá as funções, né? Agora. Isso, Vê isso. se mudou. Não. Então não tá indo por alguma razão. Vou deixar assim mesmo para não atrapalhar também. Vou Ok. aumentar o máximo que der aqui. Isso. Então, quais são as funções da prótese? Restaurar a estética e a função do órgão perdido, proteger os tecidos mutilados. Então, um paciente que apresenta a perda do nariz, por exemplo, ele apresenta essa comunicação importante que acaba sendo necessário usar curativo. Então, a prótese ela acaba servindo para a proteção dos tecidos.
Ela auxilia na terapia psicológica e no resgate do paciente, uma vez que ela devolve, então, qualidade de vida, e faz a reintegração social do paciente, porque permite que ele volte à sociedade, né, sem o estigma do câncer ou da mutilação por outra origem, estampado numa região tão importante que é o rosto, né? E quais são os tipos de prótese? Então, nós temos as próteses intraorais e as próteses extraorais. As intraorais, a gente classifica elas, então, em próteses obturadoras de palato, para aquelas pessoas que têm uma comunicação, uma fístula na região do palato. Prótese cirúrgica imediata, então, aquele paciente que vai fazer uma cirurgia, pode ser que vai fazer uma maxilectomia, o profissional pode entrar no centro cirúrgico e já instalar a prótese pré-feita, e aí o paciente sai já daquela cirurgia com uma prótese obturadora imediata. Também temos as próteses totais ou parciais para grandes perdas, então, aqueles pacientes que não apresentam comunicação, mas que fizeram uma maxilectomia e fizeram reconstrução com fíbula ou microcirúrgico, ou não fizeram reconstrução, mas é fechado por um retalho, e aí a prótese vem para dar suporte tanto para os tecidos, para a bochecha, né, para os tecidos ao redor da mutilação. E os dispositivos de proteção da radioterapia, super importantes, que a maioria dos hospitais públicos não oferece, e que faz toda a diferença para o paciente quando ele vai fazer radioterapia na região da cabeça e pescoço, que acaba protegendo e tirando do campo de radiação estruturas que não estão comprometidas pela doença. Depois eu vou mostrar para vocês um ali, até para vocês terem conhecimento. Próteses extraorais, daí teria então a ocular, que também é da especialidade do cirurgião dentista, também é do cirurgião dentista que faz, embora seja do olho, é uma prótese que faz parte da prótese bucomaxilofacial. A óculo palpebral, auricular, nasal e outras regiões. Então, 2/3 da face, tem algumas próteses maiores, e calota craniana também entra aqui como próteses extraorais. Onde que o profissional que faz prótese bucomaxilofacial ele atua, né? Então, é uma atuação multi-interprofissional, ele pode atuar em diferentes estabelecimentos. Pode ser no consultório ou numa clínica privada, né, odontológica. Pode ser num ambulatório hospitalar, então, odonto hospitalar, quem é o profissional que faz odontologia hospitalar hoje vai se deparar com muitos pacientes que necessitam de prótese, então é importante ele ter o conhecimento também para saber direcionar esse paciente, principalmente nas redes públicas, né, do Brasil. Pode atuar no centro cirúrgico, pode atuar no hospital oncológico, pode trabalhar no hospital de trauma, e em pacientes, em serviços que atuam em pacientes com malformações congênitas, então, as próteses para fissurados palatais, né, a gente sabe que também é uma prótese fonatória, é uma prótese bucomaxilofacial para pessoas com deficiência congênita, com malformação congênita do palato. Também pode atuar em centros universitários e centros de pesquisa, e eu sempre gosto de falar aqui, que é onde eu também tenho uma atuação, na indústria e inovação, onde a gente cria produtos, está relacionada com a tecnologia assistiva, manufatura aditiva, impressão 3D, também eu vou só lançar aqui a ideia para vocês, até para vocês saberem a importância da atuação também na indústria e na inovação. E como eu falei ali no começo, o profissional que atua na prótese buco, ele vai atuar com outros profissionais da odontologia e também da parte médica. Então, pacientes com necessidades especiais, está envolvido, estomato-oncologia, cirurgia bucomaxilofacial, a prótese convencional, porque na verdade é uma prótese convencional um pouquinho mais complexa, né? E nas outras áreas, então, a gente não consegue fazer nenhuma reabilitação se a gente não tiver o fonoterapeuta, o fisioterapeuta, o psicólogo, o cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião plástico que atua junto, oftalmologista, né? Então, o óculo plástico. Então, uma série de profissionais da medicina e de outras áreas que atuam em comum, buscando sempre a melhor maneira de reabilitar o paciente oncológico ou por trauma. Então, eu coloquei aqui só alguns casinhos só para ilustrar, para daí eu contar para vocês um pouquinho sobre o serviço que eu consegui, junto com uma equipe, montar aqui em Curitiba. Mas aqui é o abridor de boca,
tá? Não sei se vocês têm experiência aí ou não, mas o dispositivo protetor, intraoral protetor da radioterapia, ele ajuda muito o paciente durante a radioterapia na região de cabeça e pescoço, uma vez que ele, além de estabilizar a mordida do paciente, ele afasta a língua, né, da região, então ele diminui a mucosite, porque ele deixa a língua, se ele tem um tumor cervical, que nem essa senhora, esse aqui é o abridor de boca, ele vai tirar do campo de radiação toda a maxila, então nada da região de cima vai ser irradiado, e embaixo ele mantém a língua para baixo, então a língua está sempre no lugar certo. Se a língua não precisa ser irradiada, a gente pode colocar a língua para cima, então a gente tira também do campo de radiação. E aí só vai ser irradiado realmente o que precisa ser irradiado. Então, os efeitos adversos da radioterapia nos tecidos que não estão comprometidos pelo câncer, não vai ter, porque vai ter uma radiação bem baixa ou quase ausente. Aqui é uma axila de uma paciente que eu fiz a biópsia no palato, um tumor, carcinoma, né, no palato duro e mole. Aí eu entrei aqui é no momento da cirurgia, onde o cirurgião de cabeça e pescoço fez a maxilectomia. Eu entrei com uma prótese obturadora, e a paciente usou, e aqui é 30 dias depois da cirurgia, então mostrando que o uso da prótese ela vai direcionando a cicatrização dos tecidos, e isso acaba ajudando, porque o paciente acaba ficando sem contaminação então não tem o refluxo de líquidos e sólidos, ele diminui o tempo de sonda nasogástrica, então ajuda bastante a recuperação dele pós-cirúrgico. E aqui também atuando no manejo dos efeitos adversos com a laser terapia, tanto para radiodermite quanto para mucosite, que é uma atuação também bastante importante nesses pacientes oncológicos. Ai, peraí. Esqueci aqui que agora eu tenho que clicar. Vou contar para vocês só um pouquinho da minha história. Em 2020 eu consegui, junto com uma equipe, né, o diretor do hospital, que era o Dr. Gessi na época, e junto com a Secretaria de Justiça e Família, montar o primeiro serviço 100% SUS de reabilitação, que oferecia reabilitação com prótese bucomaxilofacial. Então, o Paraná não tinha ninguém que fizesse isso pelo SUS, os pacientes acabavam tendo que procurar isso no particular. Durante o meu pós-doutorado, ali os 5 anos, eu levava os pacientes do Erasto Gettner para a universidade e fazia voluntariamente lá dentro da universidade, junto com os alunos. Então, a gente montou um ambulatório de reabilitação e, através dos resultados, né, mostrando os benefícios que isso fazia, a gente conseguia, então, comecinho de 2020, dentro do Hospital de Reabilitação, que é um hospital especializado no manejo de pacientes com deficiência física. Então, o hospital é enorme, é um hospital referência, o Paraná inteiro, todos os deficientes físicos fazem a reabilitação lá, de membros, superior e inferior, qualquer tipo de reabilitação para coluna, oftalmológica, e aí já tinha a especialidade de pacientes com necessidades especiais pela odontologia e a odonto hospitalar também. E aí lá a gente acabou conseguindo montar o serviço, então, de prótese buco, e lá é uma maravilha, porque é uma equipe multiprofissional mesmo, então tem neuro, tem ortopedista, tem fisioterapia, terapia ocupacional, nutricionista, psicólogo, fono, físio, todas as especialidades. Então, é ótimo porque a gente tem uma sala odontológica e um pequeno laboratório e a gente consegue fazer as próteses todas lá. Então, é um hospital que faz, de verdade, a reabilitação integral do paciente com deficiência física no estado do Paraná. Todos 100% SUS. Os pacientes são... no começo, eu fiz uma busca ativa dos pacientes do Hospital Erasto Gettner, que era o meu trabalho do pós-doutorado. Eu levantei os pacientes nos últimos 30 anos. E aí a gente ligava para esses pacientes e eles iam para o hospital. Começou junto com a doutora Paola, e há 2 anos está a doutora a Camila, que também é especialista em prótese, está fazendo também junto comigo o curso lá na USP, e a gente agora, acho que fechou a equipe ali, estamos conseguindo junto com os acadêmicos, tem estudante de odontologia da Liga Acadêmica, tem o projeto da Universidade Federal, que é o projeto continuou lá, que é o Reabilitar. A gente consegue atuar de uma forma bem integral, e a Paola faz alguns planejamentos,
as cirurgias de instalação de implante junto com a doutora Rafaela, que é outra bucomaxilo. Então, a gente está conseguindo fazer uma atuação bem completa lá para a reabilitação desses pacientes. Como é um hospital terciário, né, de alta complexidade, todos os pacientes devem ser encaminhados via unidade básica de saúde, e lá nós fazemos, então, a triagem, o diagnóstico, o planejamento, a execução das próteses, nós mesmas que fazemos a execução das próteses, e as intraorais têm um laboratório terceirizado que faz, mas as outras, as oculares e as faciais, é feita por nós mesmos. E aí, se a gente precisa que o paciente faça alguma atuação com cirurgia plástica, oftalmo, móculo plástico, físio, fono, a gente encaminha tudo internamente lá no próprio hospital. A rotina do serviço, basicamente, o paciente chega, a gente faz a primeira consulta, vê se o paciente é elegível ou não para o serviço. Se ele for elegível, a gente faz, então, a anamnese, exame físico, insere o paciente no fluxo de atendimento, e aí a gente separa se a prótese é intraoral, facial ou ocular, e começa na próxima consulta dele, faz a confecção da prótese. Nas próteses faciais, a gente sempre pede uma tomografia para a gente poder ter, então, um planejamento digital dessas próteses, que ajuda muito no resultado. E fazemos, então, os retornos do paciente até a entrega da prótese, e depois que a prótese é entregue, ele faz essas manutenções periódicas a cada 3, 6 ou 1 ano. Então, eu não sei se vocês têm ou não, né, experiência com pacientes mutilados faciais, mas eu gosto de chamar os pacientes assim, porque eles apresentam uma mutilação facial e são pacientes que são deficientes físicos, né? São amputados, então eles têm o nariz amputado, eles têm a orelha amputada, uma parte da face amputada, o olho amputado, e pouquíssimo se fala na sociedade sobre esse tipo de mutilação. E também não reconhecem eles como pessoas com deficiência física. Na teoria, eles são reconhecidos, mas na prática, não. Então, eles ficavam assim, perdidos, né? Se ele perdia um paciente, amputou a perna, ele é deficiente físico, né? Porque não tem mobilidade. Mas se ele amputar o nariz, ele não era considerado. Então, foi a primeira vez que eu consegui levar isso para uma conferência internacional, que foi no Canadá, online, né? Junto com junto com a Fundação Araucária, que é uma agência de fomento aqui no Paraná, que apoia, junto com a indústria, né? A gente montou um grupo que é um núcleo de apoio à pesquisa e inovação, que chama NAP, de tecnologia assistiva, que é onde a gente desenvolve produtos ou próteses ou órteses para dar qualidade de vida, autonomia e mobilidade para pacientes com deficiência física. Então, a gente começou a falar sobre os mutilados faciais. E a partir do momento que isso foi falado, a gente conseguiu colocar eles enquadrados, assim, como se a gente conseguisse classificar esses pacientes em alguma categoria, né? Então, categoria de deficiente físico mesmo, porque nos oncológicos eles já muitas das vezes não são mais oncológicos, eles já terminaram o tratamento. E as autoridades públicas ficavam assim, mas já terminou, a prótese é uma cereja do bolo. Então, por alguns anos, desde 2009, quando eu fui lá para os Estados Unidos, que eu conhecia a prótese buco, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso, e eu acho que eu sempre gosto de falar, né, porque eu queria montar o serviço público, eu atuei 16 anos no Erasto Gettner, e os pacientes voltavam lá depois do tratamento querendo ser reabilitados, a gente não conseguia fazer isso pelo SUS, porque é uma prótese cara, que requer um atendimento bem especializado, com profissionais capacitados, que tem material caro, e para o hospital se credenciar pelo SUS, era difícil, porque a demanda existe, né, reprimida, e tem um monte aqui no Paraná, e se uma vez que se credencia, é obrigado a atender toda a demanda. Então, havia uma dificuldade em se credenciar pelo SUS, uma vez que ia ter um custo muito elevado. Então, teria que ser num hospital mesmo de reabilitação. Quando 2020, então, o hospital do Trabalhador, que é um hospital bem grande aqui de trauma, ele aderiu à administração do hospital de reabilitação, e aí o Ministério Público, então, que eu já vinha trabalhando há muito tempo com eles, falou, agora acho que é o lugar onde dá para se credenciar, porque eles já atendiam pessoas com doenças congênitas,
E aí foi quando a gente conseguiu, então, montar esse serviço. E lá a gente consegue atender todos os pacientes do Paraná inteiro, não só do município, mas do interior e todo o estado do Paraná. Aqui são alguns pacientes maxilectomizados, então, independente do tamanho da fístula que fica, ela deve ser reparada, né, por meio de prótese ou por meio de cirurgia, porque um paciente que apresenta uma comunicação, ele tem uma série de deficiência, né, que vai variar somente do refluxo de líquido, líquido e sólido, voz anasalada, falta de suporte, sinusites recorrentes, perda dos dentes, então uma série de coisas, né? Fora que eles não conseguem se alimentar junto aos familiares na mesa, porque eles têm um refluxo grande, fazem barulho, se engasgam, e aí isso faz com que eles ficam escondidos, né? Por isso que muitas vezes as pessoas nem sabem que essa população existe, porque realmente eles ficam em casa depois, muitas às vezes são pessoas simples que pensam, já estou curada do câncer, eles aceitam aquela condição, né? Mas por sorte deles, eu sempre defendi muito esses pacientes e hoje, graças a tudo, toda a equipe, toda a rede de apoio, eles são reabilitados gratuitamente pelo SUS aqui no Paraná. Aqui, alguns pacientes, então, com deficientes visuais, né, monoculares, que já têm uma legislação mais adequada, mais moderna, que já defende eles e já dá o direito deles de reabilitação, mas que também agora aqui no Paraná é feito por nós, as próteses que se chamam próteses individualizadas, que eu vou explicar para vocês um pouquinho também. Então, quais são os tipos de próteses bucomaxilo? A gente separa em categoria as faciais, que são então as feitas em silicone, grau médico, né, que chama, que é biocompatível, que fica em contato com a pele. As próteses intraorais, que são as próteses então feitas em resina acrílica, que seriam as dentaduras, né, ou as próteses removíveis parciais, e as oculares, que é o tal olho de vidro, né, que são próteses feitas também pintadas à mão, por mim, pela doutora Camila ou doutora Paola, e elas são feitas individuais. A gente molda a cavidade do paciente, faz uma prótese que é feita sob medida, diferente das próteses de estoque, né, que abre uma gaveta, tem várias próteses, prova, vê qual que fica melhor. Então, ela não é só a conchinha, ela é inteira, ela encosta no final, ali no fundo da cavidade, então ela tem bastante movimentação, junto com os tecidos que sobraram ali na região. Como é que a gente faz essas próteses? Só por curiosidade, né? Existe um método convencional, que eu amo, que é o método de escultura, que foi quando eu aprendi, que é o método que eu aprendi a fazer, né? Então, eu moldo a cavidade do paciente, faço em cera uma escultura, ou da orelha, ou do nariz, né, ou de outras partes, provo essa peça no paciente, vejo a adaptação e depois transformo aquilo num silicone por um processo que chama de mufla. Como, não sei se alguém aqui sabe ou não, mas a gente pega, é que nem fazer porcelana, vaso de porcelana, né? Eu pego o molde em cera, faço uma moldagem em gesso, derreto aquela cera, e depois eu manipulo o silicone e coloco ali dentro daquele espaço e tampo e faço uma prensagem. E espero o tempo de cura do material e no outro dia eu abro. E aí, muitas vezes, eu não preciso nem dar característica de cor, porque eu já fiz a parte interna. Então, a prótese fica muito parecida com a pele do paciente, porque a gente vai pondo pigmentos de acordo com a tonalidade da pele do paciente. E a gente utiliza muito da tecnologia 3D e manufatura aditiva. Então, aqui é uma paciente que tinha uma metade do rosto mutilado, aqui é a imagem tomográfica dela. Aqui embaixo, em azul, é a impressão do protótipo, que é o modelo, né? Feito em resina, aqui é em filamento, desculpa. E aqui é a prova da escultura, que não foi feita em cima do molde, foi feito em cima da impressão 3D. Então, isso facilita muito, né? Porque muitas vezes o paciente mora longe, a gente faz a tomografia, imprime depois, quando o paciente volta, a gente já tem lá um planejamento virtual. Aqui também é a impressão de uma mufla, de uma prótese de orelha. Então, aqui a gente, embora seja SUS, a gente usa de alta tecnologia também, tá? Envolvimento com pesquisa. Estou com alguns alunos do NAP, lá, que é do Núcleo de Apoio à Pesquisa e Inovação, de mestrado. Eu não estou vinculada a nenhuma universidade, né? Não sou professora de nenhuma universidade pública, mas eu acabo colaborando como orientadora
da Universidade Federal aqui do Paraná, da Tecnológica também, e com algumas pesquisas pontuais na PUC, porque esse nosso núcleo ele é formado por profissionais engenheiros, tem médico, tem engenheiro, tem eu, de dentista, e tem outros, a maioria é engenheiro, tem educador também, na parte de educação, e a gente tem fisioterapeutas também, então a gente acaba, é uma equipe também multi, e as pesquisas acabam sendo feitas justamente para desenvolver melhores condições de reabilitar pessoas com deficiência física. Então, aqui, ó, só para vocês verem, é uma paciente que perdeu um pedaço da maxila, e aqui é o escaneamento, né? A gente às vezes consegue um aparelho de scanner, a gente não tem, mas a gente consegue. A Cibele, que é uma outra dentista que atua lá também no hospital, ela leva às vezes o aparelho para a gente, quando não consegue moldar, a gente faz por escaneamento. Aqui é uma outra paciente, então, que perdeu o nariz, aqui é a tomografia, e aqui é o gesso. Então, nesse caso, a gente não imprimiu, porque não deu tempo, acabamos moldando mesmo o paciente. Mas aqui é um outro paciente que perdeu uma parte importante da face, não tinha como moldar, estava com o osso exposto ali, tudo. Então, a gente fez uma tomografia e imprimiu o biomodelo. Aí, com o biomodelo, a gente fez um planejamento ali da questão protética. E aqui a gente tem uma impressora lá no hospital, de resina, e aí a gente fez a impressão, quando é a orelha, a gente espelha a orelha, pega a orelha boa, põe no lugar da outra orelha mutilada, imprime, e aí a gente faz um protótipo da escultura. Então ajuda bastante, a gente ganha bastante tempo para confeccionar as próteses. Essas próteses faciais, orelha, nariz, né, elas são retidas na pele por 2 sistemas. Então, elas podem ser retidas por cola, então aqui ó, a gente passa uma cola especial para a pele, espera secar essa cola e faz adesão. Então, todo dia o paciente tem que tirar, colocar, porque a cola vai perdendo e ela acaba soltando, né? Então, é um trabalho que o paciente tem diariamente de colagem. Quando o paciente pode fazer implante, quando ele não fez radioterapia, não tem nenhuma contraindicação, a gente coloca implante e daí a prótese pode ser feita por magnetos, né? Então, aqui são as 2 próteses desse paciente. Ela tem uma barra, igual a quem usa a prótese intraoral, né? Que tem um clipe e um magneto. E aí a gente junta, porque fica mais fácil, o paciente encaixa e o ímã mantém em posição. Então, aqui é uma prótese de nariz com cola e aqui é uma prótese de orelha com barra clipe, com implantes, que são os mesmos implantes feitos em boca, só que é na região do mastoide ali. Então, eu vou mostrar para vocês agora alguns casos que foram reabilitados por mim. E aqui os que são meus está ali da Onquiarte, que é a clínica que eu atuo, e os que são do hospital, eu coloquei o símbolo do hospital para poder separar bem. Então, aqui é uma paciente que já teve vários tumores faciais de pele, né? Ela é agricultora, trabalha na roça, sempre trabalhou. Então, ela já tinha feito várias cirurgias, tentando fechar as mutilações, mas não tinha como reconstruir o nariz, né? E aí eu fiz uma prótese para ela adesiva e a paciente, assim, eu gosto de mostrar como a paciente chegou, né? E como ela sai já mais feliz, com colar, arrumada, a autoestima muda. O paciente normalmente fala assim: ah, que bom, agora eu vou poder ir no mercado, vou poder ir na farmácia, vou poder sair sozinha, porque quando a pessoa tem uma mutilação, ela acaba não saindo, não se expondo muito na sociedade, né? Aqui, então, é uma outra paciente também, não tem nariz, e aqui com a prótese nasal. Então, você vê que realmente muda. Essas próteses, elas têm uma boa durabilidade quando elas não rasgam ou quando não se danificam. Então, pacientes que cuidam bem, claro, no consultório particular acaba tendo uma durabilidade maior, porque eu acabo usando material importado, então ele tem uma durabilidade melhor, uma resistência ao rasgamento maior também. Mas no SUS também os pacientes cuidam, o paciente quando não fuma, a prótese fica 1 ano e meio, às vezes até 2 anos sem precisar trocar, e depois quando a gente vê que precisa, ele volta lá e a gente faz outra, né, sem nenhum problema. Aqui algumas próteses auriculares, esse aqui é um paciente do SUS, aqui é a escultura, aqui é a prótese finalizada, aqui é o paciente sem a prótese, e aqui é o paciente com a prótese. A gente fez muitas coisas, a gente fez durante a pandemia, né? Porque 2020, 24 de janeiro de 2020, inauguramos o serviço. Dia 18 de março,
19 de março, era numa sexta, 19 ou 20 de março, parou já. O ambulatório já não tinha mais. E o nosso hospital virou hospital Covid. Então, a gente não podia mais atender nosso serviço. Como a gente não podia parar o serviço, porque tinha muitos pacientes, a gente foi atender alguns pacientes lá no hospital que trabalha com pessoas no CAIF, que é o Centro de Apoio Integral ao Fissurado, que lá continuou os atendimentos. Então, a gente acabou levando muitos pacientes para serem atendidos lá no outro serviço, que tinha mais estrutura, tinha auxiliar, tinha e não era o hospital Covid. Então, algumas fotos, os pacientes estão aí de máscara, mas esse paciente está com a gente até hoje, fizemos já a segunda prótese para ele usou por uns 2 anos, como ela cola e descola todo dia, acaba rasgando ou vai perdendo a cor, o paciente acaba voltando lá para a gente fazer uma prótese nova. Aqui é uma outra prótese que chama óculo palpebral, então, um paciente com uma mutilação ocular, né, tanto do olho quanto das pálpebras. Aqui é uma prótese, a primeira que eu fiz foi adesiva, então o paciente colava a prótese na cavidade e punha o óculos para dar uma disfarçada. Ele ficou durante um tempo usando essa prótese, só que ele é do Santa Catarina, um lugar muito úmido, e ele acabou não gostava muito, não é que ele não gostava, tinha pouca retenção, porque ele tinha uma cavidade lá atrás, ó, onde há uma comunicação. Então a gente acabou fazendo implantes na região do osso orbital superior aqui, e o paciente colocou os 2 implantes com uma estrutura metálica com magnetos, e aí ele não precisa colar em tudo, né? Ele põe a prótese, ela fica retida pelo ímã e ele passa um pouquinho de cola só aqui na região inferior. Então, acho que eu tenho a foto aqui. Aqui, ó, paciente, então, sem a... Eu sempre falo que nesses pacientes faciais, o óculos faz parte do disfarce, né? Porque o óculos acaba deixando bem mais natural. E essas próteses oculares têm, assim, é diferente da nasal, mas como o paciente vai envelhecendo e a pálpebra vai caindo, a gente acaba tendo que trocar mais frequente. Usa o mesmo olho e faz outra prótese, porque senão um olho fica mais aberto do que o outro. Lembrando também que é uma coisa assim, às vezes parece tão óbvio, né? Mas eles não piscam, né? Existem algumas pesquisas mostrando desenvolvimento de tecnologias para que o paciente faça também o fechamento das pálpebras. Todo mundo quer desenvolver essa tecnologia, assim que alguém desenvolver, que a gente possa copiar, né? Para também fazer, porque realmente hoje existe algumas, só que a estrutura elétrica que precisa ter para fazer o fechamento das pálpebras é muito grande e faz barulho, então não tem espaço para colocar. Então, os estudos de tecnologia assistiva vieram para justamente isso. Então, eles estão tentando desenvolver um microchip na parte interna, que fique preso em algum lugar no óculos ali, para que quando o paciente piscar um olho, o outro piscar junto. Então, é bem legal. Os estudos nesse sentido são muito legais. Tomara que logo alguém desenvolva algo bem fácil e barato, né, para que seja replicado no SUS também. Das próteses intraorais, então, existe a comunicação, né, aqui a paciente, então, fez uma carcinoma, aqui a prótese é uma dentadura convencional que tampa o buraco, né, e quando ela tampa o buraco, o paciente volta a ter o restabelecimento da voz, sem ter o escape nasal, os líquidos e os alimentos não sobem para o nariz, então ele consegue comer, falar, vida normal. Aqui uma outra paciente também, então tem uma comunicação, usa uma prótese removível, ela tem dentes, e a prótese, então, tem uma estrutura metálica e que tampa lá o buraco na região posterior. E devolve para o paciente, além da estética, a função. Essa aqui é uma paciente criança, né? O primeiro caso que eu fiz, assim, de 5 aninhos de idade, ela teve um linfoma, não, sarcoma, desculpa, essa é sarcoma. Esse ano ainda, eu reabilitei ela ano passado, a primeira prótese, agora eu fiz a segunda. Uma graça, ela, com 5 anos, ela teve que fazer um tratamento pesado de oncológico. Ela fez uma maxilectomia à direita, total, perdeu toda a maxila, fez uma reconstrução microcirúrgica com fíbula, e ela perdeu a fíbula, perdeu o retalho ali, acabou ficando com uma comunicação. E aí
precisou fazer uma prótese, tanto pela questão funcional, quanto pela questão de tem que ter o contato aqui da maxila dela para que essa maxila que sobrou cresça junto com a paciente, senão ela vai ficar com uma deficiência, com uma simetria muito importante. Aí a primeira prótese eu fiz, ela usou durante 1 ano, agora trocamos a prótese, e junto com o ortopedista funcional a gente está fazendo uma outra prótesezinha, que é um dispositivo ortopédico, que a gente chama, para ela usar durante a noite, que estimula então o crescimento, porque ela realmente não vai ter os dentes permanentes desse lado, e a gente sabe que sem o dente e sem o contato ali, não vai ter o desenvolvimento. Então a gente precisa dar condições para que essa maxila dela é, cresça junto, pelo menos um pouco, junto com o outro lado. Aqui, então, a paciente, ó, tá com a prótesezinha, né? Ela vem, esse dente é dela, o que tá mais escurinho ali, que é o que vai cair ainda. Ela tem o permanente desse lado, ela tem um central, e os outros ela não tem. Então, ela usa a prótese, ela mesma põe, tira, feliz da vida. Ela chama de aparelho, a gente faz rosa para. Tá super bem, passou a fase ruim, agora é só a parte boa mesmo da reabilitação. Aqui a prótese ocular, que eu chamo de prótese ocular individualizada. Das próteses oculares, eu não pus nenhuma foto aqui, porque a gente tem vários não, mas eu tenho 3 pacientes do SUS que nasceram com uma formação do globo ocular, então eles não têm o globo, e aí a gente está trocando, fazendo próteses que chamam conformadoras, que é uma prótesezinha bem pequenininha, que mantém ali o paciente, o pai, né, coloca e tira, tem um cabinho, e o paciente vai usando aquilo e a gente vai expandindo para não evitar que haja fibrose do olho. Então, quando há uma formação, a gente atende também os pacientes de prótese ocular pelo SUS lá no nosso serviço. Fora os traumas, né? Que tem muita criança com trauma com perfuração ou alguma coisa que faz no olho, algum trauma na região do globo ocular, que aí acaba ficando com fica cego e o olho, quando tem a perfuração, acaba ficando, então, uma atrofia, fica menor, com a coloração esbranquiçada ou azulada, e aí há necessidade de fazer uma lente escleral personalizada, né? Então, eu não sei se vocês têm ou não, eu trouxe aqui para vocês uma sequência. Aqui é uma paciente oncológica que já estava uns 10 anos sem prótese, tinha tido um câncer, tinha feito um enxerto, né, depois da remoção do globo, e ela nunca tinha usado prótese, porque não tinha pelo SUS, ela acabou que se conformou em ficar assim. Aí, quando a gente abriu o serviço, ela foi encaminhada, a gente fez para divulgar uma matéria na RPC, na televisão, e aí um monte de gente do interior viu a reportagem e começou e procurou o serviço. Eles iam na unidade básica de saúde e mostravam que tinha o serviço, porque nem as próprias pessoas que trabalhavam sabiam, né? E aí a gente começou a atender muita gente do interior do Paraná. Hoje a gente faz muita prótese ocular, é a top 1 lá do serviço, é o que mais a gente faz, porque tem uma demanda reprimida, né? Os oncológicos, eu atendi a gente já diminuiu bastante a demanda, agora a gente está com a demanda já dos novos, pelo menos em Curitiba, quase todos os pacientes da minha lista lá, da busca ativa, a gente já conseguiu reabilitar. E os de ocular está vindo muito, 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 então a gente já entregou acho que umas 100 próteses oculares nos últimos 4 anos, e eu espero que a gente consiga ampliar esse serviço para conseguir fazer mais próteses e não tenha uma fila de espera tão grande, porque as próteses são feitas só por mim e pela Camila, e a gente tem só 2 duas pessoas que são estagiárias que ajudam mesmo, que uma é aluna de mestrado, está desenvolvendo alguns trabalhos com tecnologia assistiva, e as outras são as alunas que são graduandas que fazem parte da liga. Então, elas acabam ajudando ali nós, né, mas não fazem mesmo, não dão polimento, a gente que acaba tendo que fazer. E aí acaba que o serviço está super carregado, né? Então, essa paciente era a Dona Maria, ela já faleceu, ela ficou muito feliz, ela usou durante acho que uns 2 anos a prótese, ela achava que ela não ia ser capaz, porque ela tinha uma artrose, então a mãozinha bem torta, dizia que não ia conseguir colocar a prótese, mas enfim, ela aprendeu a pôr, usava todos os dias e nunca ficou sem, disse que depois que ela fez a prótese mudou muito assim a vida dela, porque não tinha mais remela, não tinha mais secreção, não ficou invertida a pálpebra, então eu vou mostrar aqui para vocês. A gente molda, material de moldagem, aí a gente faz uma cera, né? Um padrão em cera que a gente prova lá dentro.
A gente pinta com pigmentos cerâmicos, o olho do paciente de acordo com a cor da íris, prova no paciente e posiciona isso para ter o alinhamento da pupila, posicionamento, né, para ficar bem centralizado. Aí a gente faz um molde em gesso, derrete a cera, posiciona ali a íris que está pintada e faz duas acrilizações, uma cor branca, depois a gente coloca uma lã, assim, faz as características das veias, de acordo com a cor do paciente. Se tem uma esclera mais azulada, a gente pinta de azul, se é mais amarronzada, castanhada, a gente pinta de acordo com o paciente, e daí faz a última camada transparente, dá polimento, acabamento, e a prótese fica, então, assim, ó, bem, que é o famoso olho de vidro, né? Que na verdade não é de vidro, é de acrílico. Mas é um trabalho bem laboratorial, é um trabalho bem artesanal, né? Um a um, feito sob medida. Então, por isso que eu falo que a gente tem que ampliar ali o serviço para poder ter mais pessoas capacitadas para poder ajudar a gente ali. Então, aqui a paciente, ó, ela praticamente não tinha, nem dava para saber qual olho que era o da prótese. Melhorou muito a qualidade de vida dela e ela levava lá uns docinhos pra gente depois, nos retornos dela, sempre levava alguma coisa para agradecer. Então, eu sempre digo assim que a reabilitação protética do mutilado facial, ela tem que fazer parte do tratamento e ela deve ser ofertada e oferecida oportunamente, com avaliação, preferencialmente com avaliação prévia à cirurgia. Então, o serviço que tem cirurgia oncológica, o profissional que faz a reabilitação, o dentista, ele deveria avaliar todos esses pacientes antes, para já fazer um planejamento. Se o paciente vai ser amputado, vai ter uma orelha amputada, já dá para moldar essa orelha antes, dá para pegar a tomografia já de como ele era quando ele tinha orelha. Se o paciente vai perder o nariz, é super importante assim moldar o paciente ou quem tem tecnologia fazer a tomografia para guardar aquela imagem, para a gente poder recuperar a identidade do paciente, né, na questão anatômica também, para não mudar muito, né? Então, a gente sabe que o paciente vai passar ainda por cirurgia, radioterapia, mas se a gente puder manter ali as características do paciente, ele fica muito feliz. Porque a prótese, ela faz, então, o resgate, né, da identidade do paciente, inclusão social, porque possibilita que esse paciente, com o uso da prótese, volte a viver em sociedade, a independência, né, ele não precisa ficar dependente de dos familiares ou do cuidador para levar ele para voltar para ali em algum lugar, ele mesmo pode colar, colocar a prótese. Então, isso vai dar autonomia e qualidade de vida. Então, essas coisas que é resgate, inclusão social, independência, autonomia e qualidade de vida, é o que rege a tecnologia assistiva, que é uma ciência que foi desenvolvida para oferecer tudo isso para o paciente com deficiência física. Então, quando eu ouvi sobre a primeira vez em tecnologia assistiva, acho que em 2017, se eu não me engano, 16, eu falei, gente, o paciente mutilado facial, ele tem que fazer parte disso, né? Ele não pode ficar fora. Então, a gente estava tentando mudar as normativas, incluir esse paciente, já fomos em algumas reuniões em Brasília, junto com o Ministério Público, junto com algumas organizações, Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, faço parte de um grupo de estudo no Ministério da Saúde, que é de reabilitação do paciente oncológico, e a gente está tentando, então, mudar um pouquinho isso, para que lá na frente a gente consiga mudar, que é o meu próxima etapa, né, que é mudar o código do SUS, onde uma prótese de nariz, inacreditavelmente, paga R$ 64, né, uma prótese de orelha adesiva R$ 60, uma prótese total para grandes perdas dos maxilares, que é aquelas que eu mostrei para pessoas que perderam parte do céu da boca, R$ 23. Então, é um absurdo que uma especialidade tão complexa, com um paciente tão complexo, tem um código que foi feito lá, que todo ano é atualizado, mas que se mantém nesses valores que são ilusórios. É ridículo, né? Um valor que não paga nem o material. Então, a nossa ideia é que a gente consiga contextualizar esse código do SUS, do CIGITAP, para que os serviços do Brasil inteiro possam se credenciar e que o repasse do SUS possa, pelo menos, pagar o material que deve ser comprado para fazer essas próteses. Então, as próteses em pacientes oncológicos, além dela restabelecer a função, a estética e a obturação da área mutilada, ela vai proporcionar fonação adequada, confiança, autoestima, e eu sempre falo assim, vai possibilitar amor próprio, né? Porque o paciente, depois de uma mutilação, ele fica
com a autoestima muito baixa, ninguém inclui esse paciente, e eu acho que a prótese, ela vem aqui, ó, todos os pacientes são reabilitados, seu José Teixeira, que já faleceu, que me ajudou muito, ele não tinha maxila, ficou 17 anos sem prótese, curado do câncer, só que sem reabilitação. E quando ele colocou a prótese, ele teve alguns anos ali de muita alegria, ele foi no Ministério Público algumas vezes comigo, falar sem a prótese, com a prótese, para mostrar o impacto que isso fazia na vida dele, tanto na questão funcional, quanto estética, quanto fonatória e de respiração, fala, todos os aspectos. Aqui é um outro paciente nosso também, que perdeu mandíbula, esse aqui também maxila e mandíbula, e aqui é o paciente que dá a orelha reabilitado. Então, esses pacientes, eles precisam voltar à vida sem o estigma do câncer, porque a reabilitação, por lei, é obrigatória em todos os centros de reabilitação, de todos os centros de oncologia do Brasil. Desde 2013, tem uma normativa que garante para eles a reabilitação. Então, por mais pacientes mutilados reabilitados na sociedade, que eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando, e como estomatologista, né, que é a minha formação básica, que foi onde eu comecei essa jornada, eu acho que acabou o Julho Verde agora, que é o mês, né, da campanha nacional de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Eu gosto de falar que o diagnóstico precoce, né, em qualquer doença, mas principalmente no câncer, ele vai levar a tratamentos menos agressivos, com mais condições de reabilitação, com uma maior taxa de sobrevida e com qualidade de vida. Então, não adianta o paciente sobreviver sem qualidade, sem condições de viver em sociedade. Ele quer sobreviver com condições. Então, aqui são 2 pacientes sorrindo, né, que foram reabilitados, e aqui 2 pacientes sem condições de reabilitação por um tumor avançado, onde foram uma mutilação extensa. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar divulgando aí um trabalho que é tão pouco conhecido, né, e tão pouco realizado, principalmente no SUS. Aqui é minha família, eu tenho 3 crianças, meu marido que tá lá em casa cuidando deles, para eu estar aqui falando para vocês. Aqui é a minha equipe lá que trabalha comigo, a Camila, a nossa auxiliar técnica em saúde bucal, Rosane, que ajuda, e todos esses são estagiários da Liga ou estagiários de odontologia, que é uma disciplina que não é obrigatória, que não existe aqui em nenhuma universidade do Paraná. No Brasil tem muito pouca disciplina de prótese buco, então as pessoas saem da faculdade sem ter nenhuma noção. Então aqui a gente fez essa liga acadêmica, a Liga Acadêmica de Prótese Buco do Hospital do Trabalhador, onde os alunos de todas as universidades podem participar, acompanhando a gente e na prática mesmo do que é a reabilitação. Então era isso, estou à disposição aí para vocês perguntarem, tirarem alguma dúvida. Deixa eu parar aqui. Deixa eu ver aqui. Parou? Muito bem. Foi muito bom, Roberta. É sempre importante a gente conhecer. Quanto mais informação é passada, né? Informação correta, desde a parte do que é direito do cidadão que está ali numa Sim. lei federal, né? Dos centros proverem a reabilitação total do paciente mutilado, seja ele por um acidente ou também na parte oncológica, e essa parte da reabilitação com prótese buco, eu acho fundamental, porque aquilo é a nossa apresentação, é a nossa face, né? É a boca, é devolver a uma dignidade, realmente o sorriso, o convívio em sociedade, voltar ao trabalho, né? Poder comer, né? Que é básico, respirar e comer. Alimentar, né? Fazer a sua alimentação num domingo com a família. Então, isso é muito importante. O que eu acho também é que quando a gente está falando dos sobreviventes de câncer infanto-juvenil, e você mostrou um caso de uma criança, né, de 5 anos, que teve um sarcoma, teve a hemimaxilectomia, foi feita, né, nessa criança, e agora, então, pensando nesses pacientes sobreviventes que ou tiveram
cirurgias amplas e que vão ficar com uma prótese aí que a gente sabe que vai ser provisório, porque são indivíduos que vão ainda, estão em desenvolvimento ainda, né? Estrutural, mas e daquele adulto jovem, né? Bom, vocês pegam bastante também de pacientes adultos jovens que tiveram o câncer primário na infância, daí tiveram, por exemplo, na região de cabeça, pescoço, tiveram um carcinoma, ou um paciente que teve anemia de Fanconi, que é muito, Sim. né, recorrente, os carcinomas. Eu trabalhei junto com o professor Cassius lá no hospital no HC, no ambulatório de anemia de Fanconi. A gente reabilitou alguns pacientes já. Aqui a gente tem uma dificuldade assim, ó. O paciente por exemplo, tem vários hospitais com perfis de pacientes diferentes, né? Então a gente tem o hospital HC com o perfil do paciente transplantado ou com o paciente com anemia de Fanconi, o paciente mais jovem. Esses pacientes, muitas vezes, eles não são daqui do estado. Então a nossa dificuldade é que a gente só consegue reabilitar, eles vêm para cá para fazer o tratamento e voltam para o seu estado. Então o nosso serviço a gente só tem nos do Paraná. Então, o que acontece? No Erasto, tem uma lista de pacientes que eu acompanhei lá junto com o Sassi, que fizeram cirurgia durante lá, quando eles eram mais jovens e que cresceram e estão sendo reabilitados. Então, como que é feito? Eles vão passando durante a fase de pré-adolescência, até quando eles encerrou o tratamento, o crescimento, aí a gente faz essa prótese, que pode ser feita. Se ele não fez radioterapia, dá para colocar implante. Então, se ele fez radioterapia, tem que calcular a dosagem para ver se dá para colocar um implante ou não. A maioria dos pacientes não faz implante no SUS, a gente não faz. A gente só fez em orelha até agora, mas os oncológicos de face a gente não fez nenhuma prótese sobre implante, só quando o paciente já vem com os implantes. Porque como a gente eu dou muita aula sobre sobre osteoradionecrose, né? Então a gente sabe que a radioterapia afeta o paciente oncológico, normalmente toma medicação antirreabsortiva, fez uso de terapias anticorpos monoclonais, então acaba que é uma prótese removível. A maioria dos pacientes passa a vida trocando a prótese até que chega na fase adulta. Só que, como não existia o serviço e muitos pacientes são do SUS, muitos foram perdendo osso, muitos foram hoje eles chegam com uma condição bem precária de reabilitação. Então, eu tenho uma menina lá que é do interior, que chegou ela teve não foi câncer, tá? Mas ela tomou um tiro na cara, num assalto à mão armada, quando ela tinha 9 anos e perdeu metade do rosto, metade, assim, por dentro, a maxila. Ela já passou por umas 15 cirurgias de reconstrução, já fez um monte de enxerto, e aí chega pra gente com aqueles retalhos, com tecido, com volume, e a gente não consegue fazer a prótese. Então, o que eu vejo, assim, que quando o paciente é bem, que nem essa menina, né, Isabela, ela foi bem direcionada, porque ela fez a cirurgia, perdeu o enxerto, queriam fazer outra cirurgia para ela, iam fazer, porque a mãe, né, acha que a cirurgia, nesse momento, é a melhor opção, mas ela já tinha perdido uma fíbula, ia perder do braço para fazer o enxerto. Daí a dentista dela, o pediatra, falou: não, vamos ver se uma prótese aqui não é melhor, porque o que adianta você fechar se você não tem maxila? Você vai precisar usar a prótese de qualquer jeito. Então, por isso que eu acho que é muito válido essas aulas, quando eu dou para uma equipe multi, porque às vezes a ideia de fazer uma prótese no paciente jovem, ela é muito boa, porque quanto mais cirurgia vai fazendo, às vezes vai ficando com fibrose, com cicatrizes, e a prótese você vai trocando, você consegue visualizar se teve um enxerto, se tem uma recidiva ou não, a área fica aberta, que mais usa a prótese protege. Então a gente tem assim lá no hospital, da minha busca ativa, tá? Uns 10 pacientes jovens que foram irradiados, que perderam parte do maxilar, que fizeram enxerto e acabaram perdendo, a grande maioria, porque microvascularizado a gente sabe do risco que tem, quando é criança ainda é menor ainda o tamanho, né? E aí esse paciente faz a prótese provisória, removível, e vai trocando, e vive bem. E quando ele chega numa fase, às vezes, ele não quer fazer o implante, ele não quer se submeter à cirurgia, porque ele está tão bem com a prótese, e a prótese é barata, não é caro. Antigamente, né, quando uma prótese dessa removível não é caro. Mesmo quando não tinha o SUS. Eu atendia muitos pacientes na universidade, o paciente pagava
é só o laboratório. Então, eu acho que é válido pensar que esses pacientes que sofreram na infância uma radioterapia, eles vão ter, além da estrutura mutilada, eles têm sempre uma simetria por uma deficiência de crescimento. E a prótese, ela pode ajudar justamente na ortopedia funcional dos maxilares. Então, eu sempre atuo em criança, eu atuo em conjunto com o ortopedista. Aqui em Curitiba tem o Dr. Choso, que eu gosto muito. Ele me salva em muitos casos. Às vezes ele fala, Roberto, você nem precisa de mim, essa prótese já é um ortopédico. Eu falo, não, eu preciso que você me acompanhe, porque eu quero que a maxila dela cresça. E a mãe sabendo que o paciente vai trocando a prótese, que eu estou acompanhando, que se a gente vê qualquer coisa diferente, a gente consegue fazer uma intervenção fácil, para a mãe é uma bênção, né? Do que ficar fazendo um monte de cirurgia que muitas vezes ela nem sabe se vai dar certo ou não. Então, assim, eu tenho muito paciente no consultório, jovem, que teve, mulher, principalmente, tumor de glândula salivar, em palato. E hoje, com a minha experiência, no privado, às vezes a pessoa quer operar e faz cirurgia, põe enxerto, fica com uma área grande, e aquilo tem que reparar, depois de um ano tem que fazer de novo enxerto, diminuir, emagrecer o retalho. A prótese é tão fácil, porque a prótese o paciente usa, ela tampa, devolve a fonética perfeitamente, ela tira, limpa, coloca de volta. Então, eu tenho muita foto no privado, aqui no meu consultório, mas que daí os pacientes não gostam, ainda mais que as aulas ficam gravadas, fica no YouTube, são pessoas que não querem se expor, né? Não gostam disso. Então, eu acabo não mostrando, mas para vocês saberem que a prótese para criança ela é uma opção muito bem sucedida, porque ela vai possibilitando a troca, 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 até que no momento, se ele decidir, não, eu não aguento mais usar prótese, eu quero fazer um retalho, já passou o tempo, né, principal ali, que é pós-tratamento, os tecidos já estão mais vascularizados, já diminuiu a fibrose, e aí às vezes faz o enxerto até de língua, dependendo da comunicação, e depois divide ali e você consegue fazer um fechamento. Só que se ele perder o dente e não tem osso, ele vai ter que usar a prótese do mesmo jeito. Então é melhor usar a prótese obturada ali, que não vai fazer mal. Mas, assim, as mulheres, em geral, elas tendem a fazer mais cirurgia reparadora, né? Então, às vezes, a pessoa está comigo já há 10, eu tenho algumas que estão há 10 anos usando prótese, tá super bom, já consegui um resultado, assim, super satisfatório. De repente, elas ficam um ano sem vir, quando elas vêm, passaram por um cirurgião plástico, que daí achou que ia melhorar, piorou. Então, eu falo assim que tem que ter uma equipe bem unidinha, assim, o paciente não é meu, não é teu, não é dele. O paciente é ele, é um contexto, né? A gente tem que fazer essa abordagem bem multi-interprofissional, principalmente dos jovens, né? Porque tem tanta. Eu falo, ó, daqui 5 anos vamos desenvolver um enxerto customizado que já tem. Você imprime a maxila, já vem com os implantes e você põe lá, entendeu? Daqui 3 anos a gente não sabe o que vai ter, né? A tecnologia está vindo aí para mostrar para a gente muita coisa nova. Então, acho que tem que fazer com segurança e com cautela, estando bem ciente assim do que vai trazer de benefício para o paciente. A doutora Renata levantou a mão, quer fazer uma pergunta também. Isso, eu queria parabenizar pela aula, realmente, como eu falei, era uma aula esperada, né? Foi muito boa, muito obrigada. E agora eu fiquei com a dúvida que é o seguinte: eu trabalho no serviço de oncologia pediátrica no SUS. Então, suponhamos que eu tenho um paciente que tem uma mutilação e a criança, né? E a gente quer começar esse acompanhamento com um serviço que faria isso, mas a gente sabe que pelo SUS esses encaminhamentos às vezes demoram por uma série de tramitações e às vezes até por questões de o paciente ter que ir para outro serviço, porque o serviço local talvez não aceite um paciente pediátrico, enfim. E aí, a gente, enquanto médico que faz esse acompanhamento, eu queria saber se tem algum cuidado especial enquanto a gente aguarda, que a gente não deva perder. Por exemplo, se você observa que enquanto aguardava a consulta com o serviço especializado, podia-se ter feito isso ou aquilo. Algum cuidado que você nota que você sente falta quando o paciente chega que poderia ter sido feito e que poderia ter melhorado o resultado, tirando, claro, as intervenções cirúrgicas reparadoras, né? Mas outros cuidados específicos com o local da mutilação. Tá, então, se for uma mutilação, você em qual estado que você falou? Ceará, Fortaleza. Ceará tem o meu amigo aí, o Negreiro, né? Acho que é do Ceará.
Você Isso. conhece, né? O Wagner Negreiro, ele dá aula na universidade. E lá eles têm um serviço de prótese, bem legal, dentro da universidade, voluntário. Mas como o trâmite do SUS, às vezes o paciente se perde, né? Acontece muito. Um caminho, o paciente leva 1 ano, quando ele chega, já passou esse tempo, né? Então, mutilações faciais externas, que fica uma cavidade, não pode ficar aberta nunca, em hipótese alguma. O paciente tem que estar sempre com o curativo, porque é um chamariz para mosca, né? Então, eu tenho muitos casos de miíase em paciente com mutilações faciais, muitos. Então, sempre orientar o paciente. Tem um paciente meu que às vezes sai do banho, dá uma cochilada sem a prótese, entra a mosca e pega a miíase, depois de anos cuidando por um descuido, assim. Então, sempre com curativo. Pedir para os pais, se for criança, né, principalmente, estar sempre tampando. Se for na região da boca, usar máscara, porque deixa o paciente suscetível a infecções oportunistas. Fazer sempre a higienização da região. Então, com clorexidine ou infecção oportunista como fungo, então bochecho com listatina quando é necessário. Então, ter sempre um acompanhamento para visualizar, para ver se não está com essas infecções. Quando é comunicação, que o alimento sai pela boca, infelizmente a prótese é uma coisa tão simples, né? Às vezes você molda, faz uma plaquinha ali para o paciente, que já tampa o buraco e já consegue falar, porque não broncoaspira, não tem a nasalidade da voz, consegue, não tem risco do paciente derrubar o líquido pelo nariz quando toma água. Então, assim, quando é intraoral, infelizmente é a prótese mesmo que tem que ser feita. Às vezes, uma prótese provisória que qualquer dentista pode fazer, né? Às vezes, até o dentista da unidade básica de saúde poderia fazer. Molda o paciente e faz uma plaquinha, ele mesmo pode fazer, basta, né? Se ele tiver ele teve a formação de prótese na faculdade, às vezes não é ali que ele atua, mas não custa ele fazer. Eu fiz voluntária muitas próteses, porque na verdade o que vai fazer muita diferença é o próprio profissional. Então, hoje é por lei odonto hospitalar, né? Todo hospital tem que ter um dentista que faz a parte hospitalar. Então, esse dentista, enquanto não tem um especialista, essas coisas básicas ele pode fazer. Tem um grupo de pesquisas, liga para um colega, pergunta quem faz no estado, e enquanto ele aguarda o encaminhamento para o hospital adequado, ter o cuidado de pelo menos tampar, né, prótese de olho quando ele te faz, né, exanteração, fica sem o globo ocular. Quanto mais tempo ele ficar sem a prótese, mais atrofia ele vai ter, menos capacidade de movimentação e de reposicionamento da pálpebra para o lugar certo. Então, o ideal é que ele seja reabilitado sempre o quanto antes. E quando eu não tenho serviço, uma dica que eu dou, que foi o que eu fiz aqui por uns 10 anos, você manda o paciente com cartinha para o Ministério Público, que é uma obrigatoriedade do Estado reabilitar o paciente. Se não tem no próprio Estado, ele tem que mandar para o Estado onde tem o serviço. Então, eu atendo gente do Brasil inteiro com mandado de Ministério Público. Então, o paciente vai no Ministério Público, Vitória, Espírito Santo, eu atendo alguns já. No começo eu ia até o Estado, agora eu não vou mais, porque eu não consigo mais fazer fora da minha casa, porque não tem laboratório. Eu sempre voltava com herpes, envelheci uns 10 anos para cada paciente que eu ia reabilitar. Agora eu falei, não, se eu quiser reabilitar comigo, tem que vir até o meu consultório, porque daí eu tenho toda a minha... O paciente vem, às vezes fica de segunda a sábado e vai embora com a prótese. Então, o Ministério Público, ele atua bem, e com uma carta do médico ainda solicitando a reabilitação com prótese, eles fazem. E fazem mesmo, tem um monte, todos os estados do Brasil faz a reabilitação via Ministério Público. Quando não tem o serviço, é obrigação do estado oferecer em algum lugar. Então, eu acho bem importante vocês saberem, porque às vezes você não sabe como ajudar, né? Então, faz uma carta para o Ministério Público e ele vai lá mostrar a cara para o promotor. E aí ele vê que realmente ele precisa de reabilitação e começa a dar entrada e acaba tendo que judicializar, mas enquanto não tem os serviços em cada estado, a judicialização é a única alternativa. Eu acho que uma opção, Roberta, talvez seja por TFD, tá certo? E Não é, a gente pode conseguir por TFD. Faz uma semana que eu coloquei no grupo, a Juliana até me deu uma luz, um paciente meu também, um rabdomiossarcoma alveolar de órbita. Esse paciente passou por uma cirurgia de esvaziamento de órbita, tá certo? Mas não, a neurocirurgia não abordou a parte óssea. E esse paciente, na minha opinião, excepcionalmente, porque é um alveolar,
Ele está fora de tratamento há 4 anos, sem sinal de recidiva. Ele é um paciente do interior do Piauí. Ele veio para Recife. Vou ligar minha câmera, né? Peraí, que eu estou sem ela. Veio para Recife para fazer o tratamento, assim, veio por acaso, porque não procurou várias vezes lá o serviço e não conseguiu atendimento, até que bateu na porta da gente aqui, tá certo? Então, esse paciente chegou com um tumor muito avançado, ele fez tratamento quimioterápico, cirurgia e radioterapia. Inicialmente, ele fez uma cirurgia meio que conservadora, mas no segundo momento, ele teve que fazer o esvaziamento da órbita, e se eu não me engano, ele perdeu até a pálpebra, tá certo? Então, o que é que acontece? Ele usa um curativo, eu já encaminhei ele para um serviço de cirurgia plástica especializado, mas eles não estão fazendo nenhum procedimento de reabilitação com prótese. Então, essa criança, ela tem, se eu não me engano, ele tem 7 anos de idade, mas é a coisa que mais incomoda a mãe, não é nem a criança, porque ele é muito pequeno ainda. Então, eu coloquei até aqui no grupo, perguntei se alguém podia me ajudar, a Juliana me indicou o oftalmo do Hospital de Barretos, né, Ju? E Acho a que Eliane foi isso. Revoredo aí na Eu tua também. cidade. Conhece a Eliane Bom, Revoredo? em Eliane Recife? Revoredo. Não. É em Recife. Aham. É 81 Ela aí. trabalha em que serviço? Não Ela é trabalha em que 81? serviço? Recife é 81, não? É, A Eliane Revoredo, ela é referência. Ela trabalhava no hospital público aí por 20 anos, sei lá, 24 anos. Ela fazia as próteses oculares, obturadoras de palato. Eu acho que, não sei se fechou a parte de reabilitação, mas ela procura por esse nome, a Eliane Revoredo. Ela te dá os caminhos das pedras aí. certo, mas você não sabe qual é o serviço, não, que ela trabalha. É que o hospital que ela trabalha É. agora teve algum hospital oncológico que teve uma inauguração. É, eu não estou nesse teu Aqui grupo em aí, mas Recife, depois você comunica comigo que eu te ponho em contato com ela. tá. Eu até Pronto, posso entrar esse, no grupo de esse vocês. paciente, eu acho, ele vai precisar de uma prótese óculofacial, com É, certeza. sim. Se Esse ele perdeu sim. a pálpebra, sim. Agora, detalhe, tem um detalhezinho básico. Tá querendo voltar para o Piauí, só que eu já queria mandar ele de volta organizado, Sim. entendeu? Por isso que eu Ele vai coloquei ficar aqui, o ele resto está da vida fazendo os sem a exames. prótese, né? Pronto, eu vou entrar em contato com você, Roberto, eu mando. Entra em contato comigo que eu conheço algumas pessoas aí de Recife. Tem um dentista que é meu colega também, que é estomatologista, que trabalha aí, que dá aula na universidade, que é o. Eu conheço bastante, de 3 ou 4 profissionais de Recife que podem te ajudar. Porque às vezes a pessoa não sabe para quem mandar. Eu falei que os grupos do WhatsApp às vezes é ruim, porque é um monte de grupo, mas às vezes, por exemplo, eu não estou no grupo de você, mas às vezes tem um caso, não sei o que fazer. Eu sei Uhum. quem do estado mais próximo, de repente, que faz, e aí o paciente pode ir até o estado. Mas basicamente, quando não tem o serviço público de prótese, tem as universidades. Então, quase todas as Então, as universidades. próteses oculares de retinoblastoma, por exemplo. Quem teve Isso. retinoblastoma, perdeu o olho, essa a gente consegue, mas a gente consegue até, eu não sei onde é exatamente, porque é um convênio da ONG com esse lugar que Sim, faz, tá normalmente é certo? junto uma ONG, isso mesmo. Agora, esse paciente em especial, ele foi encaminhado para um serviço que é especializado nessa parte de próteses. E realmente eles disseram que não estavam no momento fazendo. Mas eu vou entrar em contato com você para Isso, você me pode passar entrar. os contatos. E só para finalizar essa parte, a gente teve um caso belíssimo, um paciente, doutora Adriana, Juliana. Uma menina que teve um rabdomiosarcoma de mandíbula. Essa menina chegou aqui morrendo, porque o tumor saía pela boca. Ela foi traqueostomizada de urgência, colocado uma sonda nasointeral para dieta, foi feita a quimioterapia, quimiorredução, e ela foi submetida a uma cirurgia belíssima, com a cirurgia de cabeça e pescoço, o bucomaxilo, os dentistas, a plástica, e fez toda a reabilitação com fisiofono, terapia ocupacional, e essa menina fez um enxerto com a fíbula, e ficou linda a cirurgia. Infelizmente, agora, faz uma semana, ela está com a recidiva local. E a gente vai tentar realmente reduzir para ele tentar fazer uma abordagem cirúrgica sem perder o enxerto. Mas esse foi um caso de sucesso, assim, absoluto. Era você dando sua aula e eu me lembrando desses 2 casos. Um de sucesso e um que estamos na tentativa.
Mas eu Mas queria para dizer que sua aula criança, foi porque você espetacular. falou que mandou o paciente para um serviço especializado e não é o momento. Eu, particularmente, acho que vale a pena ficar trocando. Eu atendo muita criança facial, Uhum. principalmente olho, e orelha por microtia, então que nasce já sem. Às vezes não vai fazer porque vai ficar trocando, né? Mas, por exemplo, para criança ir para a escola, para criança, Sim. entendeu? É importante. Tem E que. eu A quero, orelhinha eu às vezes quero não é mandar ele nada de uma volta orelhinha, para o mas a Piauí criança. já organizado. Queria que ele Depois você fosse já pega com a com isso Sheila ali, põe na rede encaminhado. social, é só colocar lá Roberta Eu Zanicotti, curso vou, de É o Hospital do odontologia. Câncer, né, Gata? É no Hospital do eu Câncer. Meu marido vou, estava aqui falando e ele já pesquisando para ver onde era. eu Hospital do vou Câncer. compartilhar no grupo o contato da Roberta Isso, pode me Tá. mandar. Eu amo Roberta, essa eu secretária, eu vou gosto até muito de. interromper. Eu vou interesse. até interromper um pouquinho. Desculpa, gente. Oi, Ju, Roberta, tudo bom? tudo bem, gente? Boa noite. Roberta, eu sou Juliana, sou oncopediatra, trabalho aqui no Hospital de Amor de Barretos. Ai, Nós temos adoro. esse Manda um beijo grupo pro aqui. Fábio. Amo. Mando sim. Alfa. A Karina estava aqui, até tá aqui também. É. Roberta, primeiro te agradecer, né? Porque isso realmente é um trabalho maravilhoso, né? Hoje, esse nosso grupo, o G7, ele tem, acho que 70 pessoas, entre médicos, oncologistas, não oncologistas. Inclusive, eu gostaria de te convidar para fazer Ah, isso que parte eu do te grupo. pedi, quero muito. Porque, sim, porque o nosso objetivo, assim, hoje eu e a Laurice estamos na coordenação do grupo, mas é um grupo que é feito por muitas mãos, assim, né? E nosso objetivo é justamente esse, é a gente conseguir criar oportunidades iguais, independente de onde a criança esteja, né? Porque nós somos um grupo que pensa no efeito tardio do câncer, né, ou do tratamento do câncer num paciente que tratou quando criança, mas que hoje também pode ser adulto já, né, e que tem todas essas questões. Então, nós temos as crianças, os adultos que foram crianças Muito e que jovem. ainda convivem com tudo, com toda essa dificuldade, com esse estigma, a dificuldade de entrar no mercado de trabalho, de viver uma vida social normal, né, porque existem as sequelas escondidas e que se a gente não contar, tive câncer, ninguém vai saber. Mas essas visíveis, o impacto social imediato disso é muito grande, né? Então, é muito bom ver esse trabalho, isso é um trabalho excelente, né? Eu converso muito com o Tomás, que está com a gente lá, que é o oftalmologista que a Laurice disse, e com a equipe da REAB, que também está lá envolvida nisso, porque realmente o impacto disso, essa reabilitação para esses pacientes realmente tem um impacto muito grande, né? O psicossocial envolvido nisso é muito forte, Sim. né? Então, fica aqui realmente um convite para Não, eu você. vou, A gente obrigada. vai te mandar, você preenche um cadastro Tá. simples, assim, só para a gente Manda ter pela Sheila, a Sheila dados me do manda aqui no grupo. WhatsApp. Aham. Sim, e você Vai está ser um mais prazer, do que porque como eu estou convidada. num grupo de Prótese Buco Brasil, que é o nacional, tem gente do Uhum. Brasil inteiro. Então, às vezes, vocês têm alguém aí do lado e não sabem para quem mandar, porque realmente há uma falta de Exato, comunicação mesmo. É uma exato. E dificuldade que a gente. porque também tem essas dificuldades, que é o que você falou, né? Às vezes você pode reabilitar paciente dentro do seu estado, né? Mas, por exemplo, nós aqui em Barretos, eu tenho paciente do Pará, do norte, nordeste, sul, sudeste, de todos os lugares. E aí, como que a gente restringe uma situação assim, né? Então, Sim, ter pessoas de todos os lugares no grupo também é importante por isso, sim. não só por sermos multi, mas por sermos multi também de vários estados. Isso é muito importante, né? Não, e Então, Barretos é uma maravilha, obrigada né? Eu adoro. mesmo. Eu fui uma vez para Barretos porque o meu orientador do doutorado era o André Lopes, doutor, que era cabeça e pescoço. Uhum. Agora tá, acho que na França ou no Canadá. E aí, às vezes, uma vez a gente marcou reunião aí em Barretos. Ele Então, trabalhava aí, não tinha como ir para São Paulo, acabei indo aí, é um maravilhoso, né? E o Fábio Coracim, que é meu amigão aí, a gente estava junto agora no congresso, que também está sempre defendendo a prótese buco e trazendo para que todos os pacientes tenham essa acessibilidade, né? Esse acesso à reabilitação, que não é só por ser por lei, né? Mas porque realmente
eles têm que fazer parte, né? Não é só o diagnóstico, o tratamento, o paliativo, Exato. tem que ter a reabilitação, que é o que a maioria dos hospitais públicos pula. Então, a minha briga era essa. Eles fazem tudo. Todos eles oferecem o diagnóstico, o tratamento, todos os tipos de tratamento de ponta. Aí, quando termina, se ele está ainda no paliativo, eles oferecem o paliativo, mas a reabilitação não. Ninguém fala, eles pulam assim, ó. A reabilitação vem antes do paliativo, né? Mas eles, no Brasil inteiro, tem muito pouco serviço que faz. Então, e é uma pena, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o paciente com uma simples dentadura ali, eu não pus a foto, mas tem um artigo publicado que a gente publicou de um paciente jovem que tinha ceratose congênita e com 19 anos ele já estava com todos os dentes praticamente perdidos e ninguém queria tratar, tinha medo, ele era lá do HC, não tinha o meu serviço ainda, a gente pegou 2 alunos, aí fizemos lá, eles têm um serviço de apoio ao pessoal, amigos do HC, pagaram o laboratório, eu atendi junto com os alunos e a gente instalou 2 dentaduras, em cima e embaixo, um paciente de 20 anos. Mas pensa numa alegria, voltou a falar, voltou a trabalhar, voltou a namorar, e voltou a sorrir. Então, assim, eu falo que é uma coisa básica e que faz muita diferença, né? Faz toda a diferença. Exato, exato. Isso. Aí Então, esse muito também agora obrigada, viu? é um bom momento para a gente incluir a reabilitação, Ju, principalmente nesse movimento que está acontecendo das políticas públicas, né, dentro Isso. da oncologia pediátrica. Então, Exato. e quando você já tem um canal, né, para seguir nessa questão da luta mesmo pela incorporação Sim. do serviço prestado, isso aí é uma luta que é nossa, não tem mais, não tem como voltar, tá certo? Então, Roberto, eu queria agradecer também, assim, em nome do grupo. Foi excelente a sua aula, você vai ser muito bem-vinda, né, Obrigada. Ju? Foi ótimo o Com certeza, convite. esperamos você. Não, e Espero que você outra coisa assim aceite que logo. não, e eu posso ajudar também no sentido que você falou dos grupos, né, de políticas públicas, no Sim, grupo do Ministério da Saúde lá, que é de oncologia, ele não é separado em oncologia pediátrica, é oncologia geral. Então, assim, sim. a gente faz parte, tem reuniões a cada 45 dias, junto com autoridades mesmo, secretário de saúde, Ministério da Saúde está presente, então a gente pode levar questões que não são abordadas, né? Por enquanto, a prótese buco tô eu lá defendendo, mas por enquanto é prótese fonatória, que também é importante. Aí tem a questão da mama, que também está nas pautas, mas eu tô sempre lá, que qualquer coisa que tem, eu levanto a mão e já sou a primeira a levantar a mão e falar, e as próteses faciais? Né? Porque, poxa, é tão importante quanto uma mama, a gente tem que estar ali. Isso. Então, na pediatria, não lembro se tem alguém específico lá do grupo, mas às vezes Não, tem mas uma. a gente teve um fórum agora há um mês e pouco, e foi só dentro da pediatria, teve Ótimo. representantes de várias instâncias, tanto do Ministério quanto das secretarias especiais, da SOBOP, dos grupos cooperativos ligados à SOBOP, das sociedades, foi muito produtivo, e eu acho que isso vai render fruto, eu acho que isso também é um caminho para a gente, junto Sim. com vocês tentar incluir a reabilitação. Eu acho que Sim, isso ainda aí mais é que um a criança caminho tem o que. estatuto, né? Da criança é mais Isso. fácil ainda, porque tem o estatuto. Ah, Então, não tem como não reabilitar. Tem que, por lei, é obrigatório mais uhum, ainda. exato. Ótimo. Tá bom. Mas obrigada. Obrigada, viu, Vocês, eu estou à gente? disposição, sempre respondo aí, pode ser pelas redes sociais ou Instagram. Depois vocês me colocam no grupo e o que eu puder Isso. colaborar com vocês, eu fico à disposição, tá bom? Tá Eu bom. vou compartilhar o seu contato para a Ju, que é administradora também do grupo, junto com a Laurice, e daí elas já fazem a sua Tá. inserção. Roberto, olha, eu estou muito feliz de. No dia a dia eu não consigo te ver Imagine. A gente pessoalmente, sempre então, troca alguma coisa é, ali, né? Uhum. Obrigada. mas eu estou muito feliz de você ter aceito o convite de estar com a gente nessa noite, compartilhando o seu conhecimento, compartilhando a sua experiência e também eu tenho certeza que você vai agregar bastante aqui ao grupo, porque
é um grupo multi e o que a gente quer realmente é prover para o cidadão, né, sobrevivente do câncer infanto-juvenil, realmente uma qualidade de vida, porque é um Sim, cidadão e ele merece todo o respeito sim, de com toda a certeza. sociedade e também dos órgãos públicos. Muito obrigada mesmo, Roberta. Obrigada a vocês Tá aí. bom? Fiquei muito feliz.